O Viagra causa escândalo, 35 mil doses para as Forças Armadas brasileiras. Que impotência é essa? Vamos conversar um pouco sobre isso? O tweet da Bela Megali, jornalista, que aparece no tweet como o assunto mais comentado, com mais de 75 mil tweetadas, dá conta do escândalo que é a recente aquisição pelas Forças Armadas Brasileiras de 35 mil doses de Viagra. Para isso, a Marinha responde de uma forma estapafúrdia, mostrando a necessidade de adquirir essa medicação para uma rara doença pulmonar. E é claro que essa argumentação, que advém de uma parte das Forças Armadas, não é uma afirmação nem de longe válida. Pelo visto, trata-se de mais um dos tantos escândalos que, a esta altura, rodeia o governo do Jair. MEC, pedaços de ouro, temos robótica para escolas que não existem, escolas que só têm o seu esqueleto, compras de carnes caríssimas, tipo picanha, para as Forças Armadas, bebidas das melhores, sim, e o Viagra para tentar dar algum tipo de excitação a um exército, a uma marinha e uma aeronáutica que fenecem sob o peso da própria consciência a esta altura, tomada por uma clara posição, digamos, neofascista. Nós temos, portanto, um país que mergulha nesta fase pré-eleição em escândalos repetidos, mas o que mais nos preocupa, o que mais nos deve preocupar é que neste país, em que as evidências cada vez maiores no envolvimento deste atual desgoverno, com os escândalos multiplicados, em que a corrupção não existe porque ela é impedida de ser investigada, pelo aparelhamento pesado que o desgoverno faz nas instituições de investigação do país, continua sob a bandeira de que se trata de um governo, ou melhor, de um desgoverno de vestais. Quando é que nós vamos nos livrar deste pesadelo? Quando é que nós vamos nos livrar desta força demoníaca, hipócrita e mentirosa que tenta desgovernar ainda mais o país? As notícias, as falas, os discursos de ministros desse despresidente que está são tão cínicas que causam náuseas, que causam uma enorme dificuldade de serem ouvidas porque não guardam um mínimo de verdade. Para quem quiser entender um pouco sobre isso, sugerimos que se leia o texto A Negativa de Freud, em que Freud nos ensina que quando você nega veementemente algo e com cada vez mais força, é porque você está dizendo exatamente o contrário. Coisa que mais tarde o Jacques Lacan vai nos dizer ser o próprio processo do desmentido, típico da estrutura perversa. É nisso que estamos mergulhados, num mar de perversão, num mar de falta de caráter, num mar de canalices que nos afoga aqueles de nós que buscamos um mínimo de respeito, um mínimo de civilidade, um mínimo de república e de um Estado composto e não decomposto, em desespero. Esperamos que em 2 de outubro possamos dizer não a toda esta canalice que reina no país. Salve-se, Brasil!